O povo de Israel mais uma vez havia feito o que era mal aos olhos de Deus. E o Senhor então enviou entre o povo serpentes venenosas que matou muita gente no arraial dos israelitas. Hoje nós vamos estudar a respeito de uma certa serpente de bronze que Moisés fez e pendurou no meio do arraial dos israelitas. Aquela serpente, o próprio Senhor Deus o havia mandado fazer. Em sentido figurado, ela simbolizava o Senhor Jesus, que cerca de 1486 anos depois iria ser levantado e pendurado numa cruz para salvar a humanidade. Quando Adão pecou, foi criada uma inimizade entre o homem e Deus. O diabo causou essa inimizade. Ele conseguiu fazer com que o homem fosse expulso da presença de Deus, causando assim essa separação espiritual, chamada de morte. O Senhor Deus havia dito a Adão que de todas as árvores do jardim ele poderia comer. Todas as árvores do jardim do Éden ele podia comer livremente, exceto de uma certa árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Disse o Senhor, está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 17. Deus disse, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o Senhor não estava dizendo aqui para o Adão que se ele comesse da árvore proibida, ele ia cair duro ali, não. Não era isso. O Senhor estava se referindo à morte espiritual, ou seja, a separação que haveria entre ele e o homem. Mas o diabo com aquela conversa mole, não, porque você pode fazer isso, não tem importância, todo mundo faz, é normal, Deus sabe que você precisa disso, etc. Aquele jeitinho de bom samaritano levou a Eva e Adão na conversa. E eles desobedeceram o mandamento de Deus, que era não comer da árvore. Tolos tinham tudo o que precisavam e tinham a vida eterna. Iam viver para sempre no paraíso. Mas quiseram ir além, quiseram experimentar aquilo que Deus havia proibido. Morreram. Não fisicamente naquele momento, mas espiritualmente. Foram expulsos da presença de Deus. E muitos ainda hoje estão deixando tudo para ir atrás de algo que Deus não aprova. Quantas pessoas estão abrindo as portas para os demônios pelo simples desejo de experimentar algo novo na vida? Estão desprezando, jogando fora tudo que tem, pondo tudo a perder por causa de uma atitude insana, impensada, um desejo pecaminoso. Adão trocou a boa vida no paraíso por algo que lhe trouxe a morte, a separação de Deus. O problema é que isso não atingiu somente Adão e Eva, não, mas atingiu toda a sua descendência. Nós temos que tomar cuidado com as escolhas que nós fazemos nessa vida, porque muitas delas irão também afetar os nossos filhos, direta ou indiretamente. Todos nós somos descendentes de Adão. Claro que houve o dilúvio, destruiu toda aquela geração, e somente Noé e a família dele escaparam. Por isso muita gente diz que nós somos descendentes de Noé, mas Noé foi descendente de Adão, ele descendeu de Adão. Adão foi o primeiro homem a ser criado. Toda a raça humana veio a descender de Adão. E na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma que a morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. E essa passou a ter domínio sobre toda a humanidade. Está escrito assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Em outras palavras, o veneno daquela serpente que enganou Adão e Eva no paraíso atingiu a todo mundo, trazendo morte espiritual para toda criatura. Mas quando nós ouvimos o Evangelho e cremos nele, nós somos, por Jesus Cristo, vivificados. Ou seja, nós recebemos vida novamente.
Somos por Jesus reconciliados com o Pai. Os nossos pecados são apagados e a nossa ficha se torna completamente limpa. Aquela ficha espiritual onde só havia escrita de dívidas com o Pai, ela é rasgada, cancelada e nós somos registrados como filhos no livro de Deus. Somos libertados, transportados para o reino de Jesus e somos registrados lá como filhos do Altíssimo. No mundo espiritual, isso já foi feito quando Jesus foi crucificado. Diz no capítulo 2 da carta aos Colossenses, nos versículos 13 e 14, que quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos, isso é, separado de Deus por causa do pecado, Jesus nos vivificou juntamente com Ele. Nos deu vida novamente, perdoando todos os nossos delitos e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas leis de Deus, a qual nos era contrária, removeu-a do meio de nós, cravando na cruz. Tudo isso já aconteceu quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas só passa a vigorar, só passa a valer para nós quando nós entendemos o Evangelho. Enquanto a pessoa não descobrir essa verdade, ela vai continuar sofrendo, vai continuar separada de Deus e não importa se ela frequenta essa ou aquela religião. O único capaz de vivificar essa pessoa que está morta espiritualmente, separada de Deus, é Jesus. Por que nós precisamos ouvir o Evangelho? Porque ele é o poder de Deus para a nossa salvação. Romanos 1,16 diz isso. Quando a pessoa ouve, entende e obedece, o diabo perde o poder de oprimir essa pessoa. Porque quando ela crê no Evangelho, ela é transportada das trevas, do raio de ação de Satanás, para o reino da luz. Luz, no sentido bíblico, quer dizer entendimento. Quando nós ouvimos o Evangelho e entendemos quem somos em Cristo e o direito que nós temos nele, o diabo perde a capacidade de tocar em nós. Agora, tudo isso só depende da pessoa obedecer ao Senhor. Não basta escutar, tem que ouvir. Eu costumo dizer que escutar, todo aquele que tem ouvido escuta. Mas ouvir só ouve aquela pessoa que presta atenção e recebe a palavra no coração e a pratica. A nossa caminhada nesse mundo, ela é como a caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida. Observe que depois de tirar o povo do cativeiro do Egito, o Senhor Deus os guiou pelo deserto 40 anos. Claro que não era uma caminhada fácil, mas Deus os estava conduzindo a uma boa terra. Apesar de ser difícil a caminhada, ninguém adoeceu, a roupa de ninguém envelheceu, o calçado de ninguém se desgastou, ninguém padeceu por falta de água, de alimento. Claro que no deserto havia escassez, mas de uma forma ou de outra, Deus sempre supria as necessidades daquele povo. E de forma completa, de modo que ninguém ali morreu de sede ou de fome, e nem sequer ficou doente. Havia ali velhos, crianças, mulheres, bebezinho de colo, ninguém adoeceu pelo frio da noite ou pelo calor do dia, e nem mesmo os animais. Todos caminhavam em paz e em segurança, mas aconteceu o que muitas vezes acontece conosco. O povo se cansou daquela vida. Eles tinham a promessa do Todo-Poderoso de que estavam caminhando para herdar uma boa terra. Como nós hoje temos a promessa de que nós haveremos de herdar a vida eterna e viveremos na Nova Jerusalém. Nós temos a promessa do Senhor que haverá de ser criado novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. E nela nós iremos viver para sempre. Nós temos essa promessa. Por esse motivo, a nossa caminhada aqui tem que ser no temor de Deus, respeitando, obedecendo a sua palavra, para que nós sejamos havidos por dignos de entrar na terra prometida. Assim também aquele povo que tinha a promessa, eles deveriam permanecer fiéis a Deus. Mas eles desacreditaram da promessa de Deus. Eles se cansaram de obedecer. Isso está escrito no 4º livro da Bíblia, chamado Números. O capítulo é o 21, versículo 4. Do versículo 4 em diante diz assim: Então
partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Preste atenção, Deus estava guiando o povo pelo deserto para levá-los até a terra de Canaã, a qual o Senhor lhes tinha prometido dar em herança. Caminhar pelo deserto não é fácil. Dizem os entendidos que durante o dia a temperatura chega aos 50 graus, ou mais. E durante a noite pode cair para baixo de zero. Fora os animais peçonhentos, aranha, escorpião, serpente, que são muitos e de várias espécies, que se escondem nas areias. Então não é fácil caminhar pelo deserto. Fora isso, ainda tem a falta de água e de alimento. Tudo o que aconteceu no passado, preste atenção, porque tudo o que aconteceu no passado é para nós uma coisa simbólica, para nos dar entendimento de como Deus age, como Ele nos abençoa. Muitas vezes nós atravessamos desertos na vida, passamos tempos difíceis, mas precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar que Deus fará aquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho que o Senhor traça para nós seguirmos é perfeito. Aquele caminho pelo deserto era o caminho perfeito para aquele povo. Não era um caminho fácil, mas Deus sabia por que era necessário que eles passassem por aquele caminho. E muitas vezes nós não entendemos por que Deus permite que nós passemos por momentos difíceis na vida. Mas pode crer que Ele sabe o porquê disso tudo. E Ele nunca nos desampara. Então, se você não está vivendo em pecado, fique firme, porque você vai passar pela provação e vai sair dela ainda mais forte. Deus havia tirado aquele povo do Egito, onde eles eram escravos. E estava levando eles pelo deserto, mas não de qualquer maneira, porque quem anda com Deus não anda de qualquer maneira. Ainda que passe por momentos difíceis na vida, a pessoa que anda no caminho de Deus, além dele estar protegida 24 horas por dia, ela também não passa falta de nada. Pode passar dificuldade, pode passar aperto, mas não passa falta. Observe que aquele povo era guiado por uma nuvem durante o dia que os protegia do calor do deserto. De noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho deles. A água brotava da rocha. O pão caía do céu. Ninguém ficava doente, suas roupas não envelheciam, os seus sapatos não se desgastavam. Claro que a vida no deserto não era uma vida confortável, mas eles tinham tudo o que era necessário para viver. Estavam atravessando um deserto, sim, dificuldades, sim, mas não estavam desamparados. Tinham um destino, seguiam para tomar posse da herança. Aquela herança que Deus havia prometido, uma boa terra. Mas diz a Escritura que a alma do povo se angustiou neste caminho. Meu querido, minha querida, nunca deixe a sua alma se angustiar. Não importa o deserto que você esteja atravessando na vida. A caminhada pode estar sendo difícil, mas confie no Senhor. Porque quando a pessoa fica angustiada, ela acaba por fazer aquilo que não convém. Ela fala o que não devia falar e muitas vezes ela põe tudo a perder. Vigie, porque o diabo sempre vai tentar fazer com que a gente perca a paciência, chute o pau da barraca e jogue tudo para o alto e desista de seguir o caminho que Deus traçou para nós. Mas tolo é aquela pessoa que der ouvidos ao diabo. E Israel fez isso. Perdeu a paciência. Diz aqui que a alma do povo se angustiou no caminho. Meu irmão, a angústia faz você tomar decisões erradas. Faz você falar o que não deveria. No versículo 5 diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? O povo perdeu a paciência, deixou de acreditar que Deus ia mesmo lhes dar uma terra, conforme Deus havia prometido, terra que mana leite e mel.
E depois de tanto tempo andando pelo deserto, o coração do povo se endureceu. Não acreditavam mais que Deus ia cumprir a sua promessa. Deixaram até de confiar na bondade de Deus, achando que o Senhor os havia levado para aquele deserto para que eles morressem ali. Eles disseram: pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Olha que coisa! Chegaram ao ponto de falar contra o maná, o alimento que Deus lhes dava, que satisfazia toda a necessidade do corpo. O maná tinha tudo que diz respeito a vitamina, proteína, sais minerais, tudo que o corpo humano precisa. O maná que Deus mandava do céu dava saúde ao corpo. Nenhum deles ficou doente, ninguém ficou desnutrido, mas deixaram a angústia entrar no coração. E quando a angústia toma conta da pessoa, ela acaba falando o que não deve. E falaram contra Deus e contra o alimento sagrado. Quanta gente hoje tem feito assim? Muitos não falam, mas desprezam o alimento que Deus dá. Que alimento que Deus dá para a gente? A palavra. Para muita gente, a palavra de Deus é desprezível. Não dão importância para ela. Não tem tempo para ler a Bíblia. Tem pessoa que diz isso. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tenho tempo para ouvir a pregação. Estão desprezando o pão de Deus. Se você não tem tempo, você está desprezando a palavra de Deus. Como eu não vou ter tempo para o meu Criador? Para aquele que é o Senhor da minha vida? Como eu não vou ter tempo para Ele? A pessoa que faz isso está errado. Despreza Jesus. A pessoa diz: não, eu não desprezo Jesus. Mas quando você diz que não tem tempo para ouvir a pregação da palavra, ou quando você não se interessa por saber o que a Bíblia diz, você está desprezando Jesus. Porque Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus. O maná que Deus mandava do céu para aquele povo era o alimento que o povo precisava para viver. A palavra que Deus manda para você é o alimento espiritual que você precisa para viver eternamente. Quando você decide tomar suas decisões por conta própria e não consulta o que a palavra de Deus diz, você está desprezando o caminho de Deus. Está desprezando o pão de Deus, o alimento que Ele te dá. Eles desprezaram o caminho de Deus e quiseram seguir os seus próprios caminhos. Essa é uma das maiores idiotices que o ser humano faz. Achar que ele pode resolver tudo sozinho. Não se contentar em andar no caminho do Senhor. Não querer esperar o momento certo para tomar posse da bênção. Preferir atender um apelo da carne, a realização de um desejo, preferir seguir o seu próprio conselho, o seu próprio caminho, do que esperar no Senhor. Veja que uma pessoa angustiada, ela é capaz de falar o que não deve, capaz de fazer o que não deve. Falaram contra o servo de Deus, contra Moisés, falaram contra Deus, contra o alimento que Deus lhes dava. Então o que aconteceu? Diz aqui no versículo 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Uma grande tolice que a pessoa faz é recusar se alimentar da palavra de Deus. A pessoa deixa de acreditar na verdade e começa a desejar viver como vivem os pecadores. Começam a desejar os prazeres da carne, rejeitam o pão de Deus que dá vida e passam a querer se alimentar daquilo que é pecaminoso. Veja que o povo de Israel chegou a chorar e a lamentar a falta das coisas que eles tinham no Egito, quando eram escravos. Diziam: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Que coisa triste ouvir isso. Quantas vezes o filho ou a filha chega a dizer que não vai comer essa porcaria, dizem assim, se referindo ao alimento que tem. Em quantas famílias isso acontece?
Às vezes a pessoa diz, eu não vou comer essa porcaria, se referindo a um alimento que Deus deu, por não ter que comer aquilo que ele gostaria de comer naquele momento. Misericórdia. A gente nunca deve desprezar o alimento que Deus nos dá, principalmente quando se trata de alimento espiritual, que é a palavra de Deus, é o próprio Jesus. Tem gente que agradece a Deus por cada refeição física, material, mas despreza Jesus, que é a principal refeição que ela deve fazer todo dia. A pessoa diz, eu não vou deixar de viver a minha vida, eu não vou deixar o meu cigarrinho, a minha cervejinha, o meu forró, para viver uma vida de crente, onde eu não posso fazer nada, tudo é pecado. É a mesma coisa que o povo de Israel fez. Eles reclamaram do maná, que simbolizava Jesus, o pão do céu, a palavra de Deus. Eles disseram, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Muita gente não vem para Jesus porque ela não quer deixar a vida de pecado. Tem pessoas que, ao invés do pão que Deus dá, preferem o alimento pecaminoso, da razão carnal, o alho das tradições supersticiosas, o pepino da especulação. Essas pessoas desprezam o pão, rejeitam andar no caminho de Deus. E então as serpentes venenosas da luxúria, do orgulho, do pecado, da desgraça, da morte encontram brechas para atacá-las. Tem muita gente que anda tropeçando na vida porque não se assume na palavra de Deus. Tem gente perdendo familiares, perdendo a saúde, perdendo tudo porque um dia desprezou o maná, o pão, aquela palavra que Deus enviou ao coração dela. E era o que estava acontecendo com aquele povo. Estavam indo muito bem, até começarem a se queixar do caminho e do maná, que era o alimento que o Senhor lhes dava. Começaram a sentir falta das coisas do Egito. Egito representa a terra do pecado, a terra da idolatria. Quando se cansaram de ouvir a Deus, de se alimentar com maná, eles se angustiaram, falaram contra o Senhor, e aí surgiram as serpentes. E muita gente boa morreu. Vinha a serpente, picava e não tinha cura. O pessoal foi morrendo, até que eles caíram em si e viram a besteira que tinha feito. Pelo que o povo então veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. E então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido olhar para ela, viverá. E Moisés fez então uma serpente de metal, pôs ela numa haste, e acontecia que, sendo alguém mordido por uma serpente, olhava para a serpente de metal e vivia. Agora note você que aquelas serpentes só chegaram ao arraial dos israelitas porque eles falaram contra Deus e desprezaram o pão, o alimento sagrado que o Senhor lhes dava, e se cansaram de andar no caminho de Deus. O mal não entra na vida de uma pessoa se ela não der motivo. Provérbios 26, versículo 2 diz que a maldição sem causa não encontra pouso. A pessoa que anda nos caminhos de Deus não pega maldição, não pega praga, não pega macumba, não pega demônio e nem sofre com nada do que pertence ao bicho, porque ela é guardada por Deus. Como os israelitas também eram guardados. Eles andaram no deserto 40 anos, nunca ninguém foi mordido por bicho algum, e nem mesmo quando eles estavam dormindo. Mas bastou rejeitar andar no caminho de Deus, aquele caminho que Deus havia traçado para eles, bastou eles desprezar o alimento que Deus lhes dava para as serpentes aparecerem. Serpentes venenosas, que picaram a muitos e mataram muita gente. Quando se arrependeram do que havia feito, Deus lhes proveu um remédio. Um remédio simples, mas eficaz. Tão simples que muitos hoje ainda não aceitam. Que remédio era esse? Olhar para a serpente que fora pendurada numa haste e levantada no meio do arraial.
Está escrito, sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, ele vivia. Simples assim. Como já vimos, essa serpente, ela simbolizava Jesus, que seria pendurado na cruz cerca de 1486 anos depois daquela época. Jesus mesmo se comparou a essa serpente. Quando ele ainda estava no mundo, ele disse: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." E ele explicou por quê. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, do mesmo modo que aconteceu naquele tempo, ainda hoje a pessoa que for picada por Satanás, se ela olhar para Jesus, ela viverá. Como é que uma pessoa é picada por Satanás? Quando ela é atraída por ele, engodada por ele, iludida, enganada, e cai na tentação para cometer qualquer tipo de deslize, qualquer pecado. Quando a pessoa deixa de obedecer a Deus, no menor mandamento que seja, essa pessoa é ferida pelo diabo. E essa ferida causa na vida da pessoa todo tipo de dor que ela possa imaginar. Física, mental, moral, financeira. Desgraça completa, total. Jesus disse que o diabo é ladrão e que ele veio para roubar, matar e destruir. E a única salvação para a pessoa que foi atingida por qualquer maldade de Satanás, o único remédio é olhar para Jesus. Como é que eu olho para Jesus? Olhando para a palavra. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo divino. Quando eu leio a Bíblia, ouço a pregação da palavra, presto atenção no que Deus diz e aceito aquilo como sendo para mim, e tomo a decisão de não somente ouvir, mas praticar o que me foi dito, então nessa hora eu estou olhando para Jesus. Eu estou recebendo Ele em mim. Eu estou deixando que a presença dEle inunde o meu ser. Eu olho para Jesus quando de coração eu busco a face dEle. Quando eu busco ouvir a pregação do Evangelho e creio. Essa é a única forma de alguém olhar para Jesus. É olhando para a palavra, para aquilo que a Bíblia diz. Quem pega uma imagem, uma estátua e fica olhando para aquilo, imaginando ser Jesus, essa pessoa que faz isso, ela não está boa da cabeça. Ela está olhando para o capeta, não para Deus. Porque o que ela está fazendo é contra o mandamento de Deus. Você sabia disso? Tem religião por aí que manda você olhar para a estátua para ser abençoado. Se você fizer isso, você vai estar sendo amaldiçoado, não abençoado. Oh, verdade, verdade. Está escrito isso na Bíblia. Está escrito em Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5, diz assim: "Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem." Então, se você tem esse costume, é bom parar com isso imediatamente e começar a olhar para a palavra de Deus. Pare de olhar para esses bonecos, essas estátuas. Pega isso tudo e joga fora. Você tem que olhar para a palavra de Deus imediatamente, porque o bicho já picou você. Se não olhar para Jesus, não vai ter vida. Mas no momento em que o seu olhar, a sua atenção se dirigir para aquele que foi pendurado na cruz, o veneno de Satanás perde o efeito. Muitas são as pessoas que têm sido curadas de todas as formas de enfermidade, doença e fraqueza quando elas estão simplesmente ouvindo a pregação da palavra. Porque é quando presta atenção naquilo que Deus diz que a fé surge no coração. E ter fé é simplesmente crer que Deus fará aquilo que Ele diz. Aquilo que está escrito na sua palavra. Então, quando Moisés orou ao Senhor, Deus mandou ele fazer uma serpente de metal.
e levantar ela numa haste, fixar lá no meio do arraial para todo mundo ver. E disse: todo aquele que for mordido e olhar para ela ficará curado. E assim aconteceu. A Bíblia diz que todo israelita que era mordido por uma serpente, quando olhava para a serpente de metal, ele ficava curado. O veneno da serpente perdia o efeito sobre o corpo dele. Aquela pessoa que olhava para a serpente de metal ficava curada. Mas observe que a pessoa que era mordida, ela tinha que olhar para a serpente de bronze. Não adiantava outra pessoa olhar para ela. Cada um tinha que olhar por si mesmo. Está escrito: sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. A grande maioria das pessoas hoje acha que a salvação são só para aquelas pessoas boas. Tem religião que ensina isso, mas é exatamente o contrário. Jesus, ele foi muito enfático quando ele disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O remédio de Deus não é para quem é bonzinho, não. O remédio de Deus é para quem é pecador. É para os doentes. A cura de Deus é para os necessitados. A graça de Deus, através da expiação de nosso Senhor Jesus Cristo, é para aquele que caiu no pecado. É para aquele que foi mordido pela serpente. Cristo é a salvação daquele que se havia perdido. A serpente de bronze era um remédio para os que haviam sido picados. Para os homens picados pela serpente ardente, é que a serpente de bronze foi erguida. Para aqueles que se deixaram envenenar pelas tentações e caíram no pecado, é que Jesus foi pregado na cruz. Por toda a humanidade, porque o pecado de Adão passou para toda a humanidade. Assim como aquela serpente era a solução daquele que estava ferido de morte, que estava desenganado, sem esperança, Jesus é a solução daquele que já não tem mais jeito. Jesus é a solução para aquela família que não se entende mais. Ele é a solução para aquele casamento que está se desfazendo. Ele é a solução para aquele que está falido. Ele é a solução para aquela pessoa que está presa, que está nas drogas, que está na prostituição, que está no mundo dos crimes. Jesus é a solução para aquele doente que está desenganado pela medicina. Bastava olhar para a serpente para ficar curado. Basta que você olhe para a palavra de Deus para ter a solução do seu problema. Mas você diz no seu coração: o meu caso é sério, já fiz de tudo, não consegui. Não vai ser uma simples palavra, uma simples oração que vai resolver. Não vai ser simplesmente eu ler a Bíblia que vai resolver o meu caso. Os israelitas podiam ter dito isso. Eles podiam ter falado: como é que vai ser simples assim eu olhar para uma serpente de metal e vou ficar livre da morte, vou ser curado? Tem muita gente que não consegue a cura hoje porque não crê na palavra. A pessoa não crê que a palavra de Deus tem o poder de curá-la. A palavra é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. A pessoa diz que crê em Deus, mas ela não crê no que Deus disse. Ela não dá crédito para a palavra de Deus. Parecia improvável que uma simples olhada para uma serpente numa haste de metal pudesse anular o efeito do veneno da serpente. Mas funcionou, porque não era simplesmente uma serpente de metal. Era a palavra de Deus. Foi Deus que disse para Moisés: se alguém que for picado olhar para ela, viverá. Essa palavra é que tinha o poder. Quando a pessoa obedecia a palavra e olhava para a serpente, ela ficava curada. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre. É nisso que você precisa crer, na palavra de Deus. Ela é o próprio Deus. Ela é a sua salvação. Ela é Jesus. Quando a palavra nos é aberta, quando o Senhor fala ao nosso coração, nós jamais devemos duvidar. Deus não brinca conosco. Ainda que aquilo que Ele disse ao nosso coração nos pareça impossível de acontecer, creia. Porque quando Deus ordena algo,
quando Ele fala algo conosco, aquela palavra já está ordenada a se cumprir em nós. Quando eu entendo uma palavra, aquilo já é uma ordem de Deus a meu respeito. Aquela palavra que eu entendi jamais vai falhar. Já está escrito, ou melhor, já está ordenado que se cumpra. Está escrito no livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Falaria ele e não confirmaria? Quando Deus ordena a sua cura, ou uma bênção qualquer, aquilo é certo, é garantido. Às vezes a pessoa deixa de ser abençoada porque ela não crê na simplicidade da coisa. Muitas vezes ela fica pensando, como é que vai ser? Como é que eu vou ser curado? Como é que esse caroço, esse tumor vai desaparecer? Como é que isso vai sumir de uma hora para outra? Como é que o fulano vai mudar de atitude? Como é que o indivíduo vai deixar os vícios de um momento para o outro? Como é que vai acontecer, meu querido? Minha querida, você não precisa saber como é que vai acontecer. Você tem que apenas crer que vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Eu não preciso saber como funciona. Eu só sei que funciona. Isso basta. Simplesmente creio que o Senhor cumpre aquilo que Ele prometeu. Eu oro, reivindico os meus direitos e recebo a minha bênção. É simples assim. É tão simples quanto você olhar para uma serpente de metal. É você olhar para a palavra de Deus e crer nela. Não precisa mais nada. Entenda que desde que Jesus deu a vida por você, a sua situação diante de Deus está garantida. Por isso você pode, depois de confessar os seus pecados e pedir perdão, você ficar na presença de Deus como se você nunca tivesse feito coisa alguma de errado. Quando a pessoa se arrepende sinceramente dos erros que ela cometeu, confessa a Deus, pede perdão divino, aquilo ali acontece imediatamente. É instantâneo, é como se ela nunca tivesse cometido pecado algum. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando a pessoa toma conhecimento dessa poderosa verdade espiritual, ela não precisa mais correr à procura de outra pessoa para orar por ela. Preste atenção, porque eu estou dizendo isso. Não é que você não possa pedir a minha oração, pode pedir, eu oro para você com todo prazer, mas é importante que você aprenda isso. Quando você aprender de fato a palavra de Deus e conhecer os seus direitos em Cristo, você vai saber que o Pai Celestial, Ele vai escutar você tanto quanto me escuta. Quando você orar, Ele escuta você tanto quanto Ele escuta qualquer outra pessoa. É importante você saber isso. Por quê? Porque quando recebe Jesus, a palavra de Deus, o Senhor da sua vida, você se torna um filho de Deus. Deus não ama mais um filho do que o outro. As pessoas às vezes pensam, não, mas se eu conseguisse, o fulano orasse por mim, a oração dele vai funcionar, porque o fulano, a fulana é de Deus. Eu pergunto, você não é de Deus? Se você ainda não é, procure ser. É só você querer. É um engano a pessoa achar que Deus vai escutar a oração de outra pessoa e não vai escutar a dela. Ainda que o outro tenha aprendido a usar a fé um pouco melhor do que você, saiba que você tem os mesmos direitos e que Deus não vai atender mais depressa a oração de um do que do outro. Deus não atende a minha oração mais depressa do que atende a sua. Tudo é uma questão de entendimento e uma questão de fé. Tem líder religioso aí, dono de igreja, adorador do bode, que não quer de modo algum que você entenda isso. Porque no momento em que você entender que a salvação não depende da religião e sim de Jesus, eles vão estar perdidos. Acaba a mamada que eles têm e eles vão ter que arrumar outro emprego.
Sei que vai aparecer alguém para dizer, não, esse pastor já está falando contra ele mesmo, mas não está falando contra mim não, eu não cobro nem um centavo para te ensinar a palavra de Deus. Nem para orar por você, porque Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Então eu estou te ensinando a verdade. Você não depende de religião e não depende de ninguém, a sua salvação depende de Jesus. Se você se converter à palavra de Deus, você receber a palavra no coração e crer nela, você está crendo em Jesus. Basta isso. Você orou, Deus te atende. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ouve a sua oração, assim como ouve a minha, assim como ouve a de qualquer pessoa que vem para o Evangelho. Quando nós olhamos para Jesus, acontece o mesmo que acontecia com aquele israelita que fosse mordido por uma serpente no deserto, ele olhava para a serpente de bronze e ele vivia. Quando nós olhamos para Jesus, isso é, quando nós atentamos para o que diz a palavra de Deus, o poder do inimigo cessa de operar em nós. O veneno dele perde o efeito, o seu poder mortal não pode mais nos causar mal algum. Agora preste atenção, a pessoa para ser salva, ela tem que olhar. Não adianta outro olhar para ela, por ela, no lugar dela. Aquele que fosse mordido pela serpente e se recusasse a olhar para a serpente de bronze, morreria. Nenhum outro seria capaz de ajudar. Não adiantaria outra pessoa olhar no seu lugar. A própria pessoa é que tinha que olhar. Entenda isso, porque é assim que funciona. Preste atenção. Ninguém pode buscar a salvação por você. É você que tem que buscar. A sua mãe, seu pai, não pode fazer por você. Entenda que eu não estou falando de orar. Qualquer pessoa pode orar, pode interceder por você. E a oração é válida. Está escrito que muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Mas o que eu quero que você entenda é que a minha oração não é diferente da sua. É que Deus não me ouve e deixa de ouvir você. E que a salvação é pessoal. Eu posso orar, interceder por você. Mas a sua salvação é pessoal. Você tem que olhar para a palavra de Deus. Se você deseja viver, ter uma vida eterna, você tem que olhar para Jesus. João 5,39 está escrito que Jesus disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Não despreze isso, porque a única oportunidade que você tem é agora. Se você deixar esse mundo antes de se converter a Cristo, não vai haver outra chance para você. Aquelas pessoas que morreram sem ter ouvido o Evangelho, essas pessoas vão ser julgadas pelas obras. Mas para você que já ouviu, a oportunidade é agora. É agora ou nunca. A Bíblia diz que o pecado, sendo consumado, gera a morte. E todos nós pecamos. A morte que diz aqui não é simplesmente a morte do corpo, não. É muito mais sério que isso. Essa morte é o sofrimento sem fim. O que a Escritura descreve aqui é o que vai acontecer quando os perdidos serão lançados num abismo profundo, onde Jesus disse, o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. E onde haverá pranto e ranger de dentes. A coisa é séria demais. O dia do juízo vai chegar. Não pense você que tudo vai acabar aqui quando o seu corpo morrer, porque isso é mentira. Não é verdade. A sua existência não vai acabar. Você não vai deixar de existir. Você vai continuar vivendo. A questão é onde? Como? Jesus disse que quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele estarão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai,
possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E João teve essa visão do dia do juízo, e ele escreveu dizendo: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos devassos, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava, para o adorar. E ele me disse: olha, não faça tal coisa, porque eu sou teu conservo e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. E disse-me: não cele estas palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça ainda injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda mais. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. E ele está aí pertinho de você nesse momento, batendo na porta do seu coração.
Se você abrir o seu coração para Ele, Ele entra e muda tudo na sua vida. Não importa o quão longe você tenha ido, não há pecado que Ele não possa perdoar. Lembre-se que quando Deus mandou Moisés fazer aquela serpente no deserto, o Senhor disse: será que todo aquele que olhar para ela vai viver? Não tinha limite. Pouco importava se o sujeito tivesse levado uma mordida ou 10 mordidas. Se ele olhasse para a serpente, ele viveria. O mesmo acontece hoje, meu irmão. Tanto faz se você pecou uma vez ou 1 milhão de vezes. Se você olhar para Jesus, você viverá. Jesus é o remédio para quem quer viver. E não há limites para o poder de Deus agir. Esse remédio não há limite para ele operar. E nem tampouco tem que se esperar um tempo para que o remédio faça efeito, não. O seu efeito é imediato. É rápido como um relâmpago. Na hora que você se arrepende dos seus erros e confessa a Deus e pede perdão, você é perdoado imediatamente. E com o perdão está a cura. Você é salvo no momento que você crê. Eu quero que você preste atenção no que diz Números 21:8. Eu vou ler de novo, está escrito assim: disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que todo aquele que mordido olhar para ela viverá. Deus não disse para a pessoa, preste atenção nesse versículo, Deus não disse que a pessoa que fosse mordida teria que pedir para a serpente de metal curar ela. Não, foi isso que ele disse. Ele disse que viverá todo mordido que olhar para ela. Coisa simples. Não tinha de fazer mais nada. Preste atenção nisso. Bastava olhar. É isso que eu quero que você entenda. Que você não tem que fazer mais nada para ser curado, a não ser olhar para a palavra de Deus. Você não tem que fazer nada para ser próspero, a não ser olhar para a palavra de Deus. Você não tem que fazer nada para ter paz, a não ser olhar para a palavra de Deus. Você só tem que olhar para Jesus e crer nele. Não precisa fazer mais nada. Não tem que fazer esse monte de coisa que a religião diz que você tem que fazer. Bastava olhar para a serpente, o israelita mordido pela cobra era curado. Basta você olhar para Jesus, que o veneno de Satanás perde o efeito na sua vida. Você não tem que fazer mais nada. Não é à toa que na maioria das vezes, quando Jesus curava alguém, ele dizia: a tua fé te salvou. Está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para que todo aquele que fica rezando o terço, que faz promessa, que acende vela, não. Todo aquele que nele crê. Como é que eu creio em Jesus? Crendo na palavra, crendo na Bíblia. Basta crer, meu irmão. Não tem que fazer mais nada. Uma vez que você olha para Jesus, você vê que ele foi crucificado em seu lugar, crê que ele morreu a sua morte para que você viva. Quando você simplesmente crê nisso, o veneno da serpente chamada Satanás perde o efeito sobre a sua vida. O diabo não tem mais poder para colocar doença no seu corpo. Toda a ação destruidora do veneno dele, tudo isso perde o efeito sobre você e você é completamente restaurado. Todo o seu corpo recebe vida. É simples assim. Você crê em Cristo, confessa que ele morreu no seu lugar e que Deus o ressuscitou dentre os mortos e você recebe a vida. É isso que está escrito. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 11, diz: a palavra está junto de ti. Que palavra? O Evangelho, a palavra de Deus. Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Meu irmão, minha irmã, creia em Deus
E o diabo não mais vai poder confundir você com as mentiras dele. Jesus deu a vida por você, para que você tenha vida, paz, saúde, prosperidade. Basta apenas que você creia e confesse isso. Agora eu quero orar por você. Você que foi mordido pela serpente do inferno. Você que tem vivido em pecados. Sabe que o que tem feito é errado e quer deixar isso. Quer mudar de vida, quer se acertar. Você precisa da cura, da libertação. Lembre-se, não tem outro remédio, senão olhar para Jesus. Vamos orar. Feche os olhos, curve a sua cabeça e repita assim comigo. Senhor meu Deus, repita comigo. Senhor meu Deus, eu venho a Ti pedir perdão por todos os erros que eu tenho cometido, de modo consciente ou inconsciente. Senhor, perdoa-me por tudo o que tenho feito, desde o meu nascimento até o dia de hoje. Lava-me no sangue de Jesus e me purifica de toda a minha iniquidade. Faz de mim uma nova criatura, um vaso de honra e um instrumento nas tuas mãos. Seja a minha vida aprazível a Ti e esteja sobre mim as tuas mãos para me guiar e proteger todos os dias da minha vida. Amém. Agora fique em silêncio e deixe eu orar por você. Pai, em nome de Jesus eu apresento a Ti essa pessoa e eu te peço, Senhor, que essa pessoa que orou com fé, eu declaro em nome de Jesus que essa pessoa está perdoada, curada, liberta para a honra e glória do Teu nome. E eu dou a bênção para essa pessoa. E eu mando em nome de Jesus, ô diabo, tire as garras de sobre ela e saia dos caminhos dela. Agora, vá embora em nome de Jesus. E você que crê, diga, assim seja. O Senhor seja contigo.